O Pelé, nos ajudou muito a acabar com aquela imagem que o negro não ia, que o negro era analfabeto, que o negro não sei o quê. Então, o Pelé, quando surgiu o seu Edson Arantes do Nascimento, foi a coisa mais linda que aconteceu na vida dos negros brasileiros. Pelé e Garrincha eram dois jogadores diferentes. Os dois, porém, se assemelhavam pela capacidade que tinham de abrir o caminho da vitória por mares nunca dantes navegados. Garrincha imitava aquele personagem de mais de 1001 comédias, encanto de gerações. Os marcadores dele desabavam de pernas para o ar e a multidão caía na gargalhada. Pelé não fazia rir, mesmo quando fazia coisas de não se acreditar. Havia alguma coisa em Pelé que provocava o respeito de todos. Vendo-o jogar, a multidão se sentia num templo do futebol, onde só se admitia o entusiasmo das palmas. É verdade que só tivemos olhos para ver Pelé e Garrincha depois do Campeonato do Mundo de 58. Na verdade, não os escolhemos como ídolos. Eles já voltaram escolhidos. Se os europeus aclamavam Pelé como rei, Roi Pelé, podíamos livremente acalentar o orgulho de ter um rei, o rei do esporte que mais amamos e que nos fizera campeões do mundo. Como é que esse menino, né, esse jovem negro, ele vira esse símbolo, né, nesse primeiro momento? Na verdade, o Pelé, ele conseguiu traduzir um engasgo, né, da população negra, que desde a década de 1950 vinha engasgada com a derrota do Brasil e com a culpabilização, né, de 3 jogadores negros pela derrota. Não tive nenhum técnico, nenhum jornalista, ninguém que dissesse isso com todas as letras. Mas era uma coisa que corria assim, que os 3 responsáveis pela derrota brasileira tinham sido Barbosa, Bigode e Juvenal. 3 negros. Mas isso foi uma ilação, que isso foi uma coisa que se juntou porque os 3 foram os 3 protagonistas do lance do segundo gol. Ah, mas como assim? Por que os jogadores negros foram culpabilizados, né? Porque havia uma crença de que os jogadores negros não tinham capacidade e nem estrutura emocional para lidar com situações de extrema tensão. E essa crença, a base dessa crença é uma crença racista, né? Ou seja, sempre aquele pensamento e aquela tentativa de inferiorizar, né, a população negra, e o futebol, naquele momento, ele serviu para consolidar esse pensamento. A culpa é do negro, né? E a ideia de que com jogadores negros a seleção brasileira não iria conseguir ser campeã mundial porque o negro falhava. E isso serviu de pretexto, né, para reforçar que o negro tem nostalgia da música, nostalgia do feijão,
nostalgia do clima, do calor, que não se adapta direito ao frio, que era preciso evitar na Copa de 58, onde existisse um jogador branco e um jogador negro, mesmo que o negro fosse melhor do que o branco, devia ser o titular o branco. Dizia-se desde 1956, com a discussão que o Brasil fez, que o brasileiro é muito emotivo, o brasileiro, o futebol, a Copa do Mundo é uma guerra, é uma missão militar, exige nervos frios e tal. E o jogador brasileiro, principalmente o negro, aí vinha um elogio, entre aspas, o negro é muito sentimental, ama a família, muito ligado à família, entendeu? Mas na guerra ele podia bambear. Há um relatório na CBF, hoje desaparecido, naturalmente, em que alega isso, que um elogio ao negro por ser tão emotivo, tão ligado à família, mas com uma saudade de casa incrível, que tem uma espécie de banzo. Desde aqui da convocação, que eu comecei a denunciar isso pela revista Cruzeiro, que estava havendo uma discriminação. Eu ainda não tinha publicado o relatório. Só depois que houve uma contestação maior, que aí eu publiquei o relatório, provando que aquilo era uma posição adotada pela CBD. E só no jogo com a Rússia, depois do empate 0-0 com a Inglaterra, se o Brasil não ganhasse da Rússia, estava fora da Copa. Pela primeira vez, o Brasil ia sair numa oitava de final. Então, é pânico. Né? Não tinha outra opção mais. Dida e Mazola, fora. Tinham tremido. Então, o Paulo Machado de Carvalho convence o Fiola, olha, bota o Garrincha e bota o Pelé. E é assim que o Brasil foi esse jogo com a União Soviética, que eu considero assim a afirmação final e definitiva disso. Os que amavam o esporte mais popular do mundo saudaram a vitória do Brasil contra a Rússia como a salvação do futebol arte. Que laboratório poderia produzir um Didi, um Garrincha, um Pelé, ou um Nilton Santos, um Zito, um Zagallo? Aqueles artistas nasciam nos campos livres, nas peladas, pelo amor à bola, ao futebol. Chamavam a bola de menina, tratavam-na com o carinho de namorada. Era a primeira namorada. O amor de infância que se prolongava cada vez mais intenso pela vida fora. Willy Maisel, grande cronista internacional, fez questão de agradecer pessoalmente a crônica brasileira. Vocês salvaram o futebol como arte. Vocês não eram os cronistas brasileiros, eram os brasileiros. O povo que tinha produzido um Pelé, Deus do estádio, aos 17 anos. Então, esse negócio aí foi verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, foi bom que tenha acontecido isso, porque ali foi um divisor de águas para, na verdade, fazer a grande transformação e o reconhecimento de que vinha sendo prestado pela raça negra ao futebol brasileiro. Por isso, 58 é a reversão deste domingo de 1950, né?
E por isso que eu, criança, senti isso lá em São Vicente, na frente do cinema que se chamava Cine Maracanã, onde eu vejo papel picado caindo do céu, sem edifícios para jogar esse papel picado, mas na verdade é como se fosse essa chuva simbólica, né? Benfazeja de alguma coisa que se reencontra com suas próprias potencialidades. Era, na verdade, a realização palpável daquilo que depois eu fiquei sabendo que era a grande virada, né? Daquele complexo de vira-latas, daquela derrota de 50, que de repente se transformava numa revelação assim sensacional do que era o futebol brasileiro, das possibilidades do futebol brasileiro. E o que o negro tem a ver com isso? Muita coisa. Porque o jogador negro, ele, fisicamente, não peça para eu explicar isso do ponto de vista científico, ele tem essa ginga natural, ele tem essa malemolência, entendeu? Que as pessoas comparam a samba. Você pode possivelmente comparar muitos movimentos do futebol do Pelé, do Garrincha, a momentos da capoeira e de outras danças africanas. Pelé e Garrincha derrubaram esses muros, provaram uma superioridade no futebol do negro, que incorporou a beleza dos gestos, da corrida. Eles, de uma certa forma, foram ensinando aos brancos jogar com ginga, jogar como diz Jorge Ben, com malícia, né? O Brasil não seria Brasil se não tivesse o sangue negro, não. O futebol, a história do futebol brasileiro, ela passa pela excelência do pé de obra negro. Isso, o futebol brasileiro não pode. E isso que eu estou falando não é um segregacionismo, ao contrário. Né? Um dos maiores jogadores que o futebol teve quase no final do século XX chama-se Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Mas o futebol, por ser um esporte que sempre também despertou a atenção das classes mais humildes, foi nessas classes mais humildes que o futebol viu um pé de obra negro muito qualificado. Muitas vezes se fala de branqueamento, né? O branqueamento nesse sentido, no sentido de que da aproximação dos valores brancos, né? Aproximação dos negros, pelos negros, dos valores brancos, como prestígio, fama, condição de vida. Não diria nem riqueza, porque deles todos, acho que o único que ficou rico foi Pelé. Mas, enfim, ascensão a uma classe média alta, prestígio, muitos deles, enfim, amados, bajulados mesmo pelas torcidas, enfim, por todos. Eram semideuses, santos em altares, eram santificados e tudo mais. Isso não tinha raça, não tinha cor. Até pelo contrário, quanto mais negrinho fosse, mais importante seria. Pelé faz questão de ser preto. Como se envergonhar da cor dos pais, da avó que lhe ensinara a rezar, do bom tio Jorge que pegava o ordenado e entregava-o à irmã para inteirar as despesas da casa, dos irmãos que tinha de proteger.
A cor dele era igual, tinha de ser preto. Se não fosse preto, não seria Pelé. E como o chamam todos os pretos, sobretudo os que jogam futebol e que estão ainda na encruzilhada de ser ou não pretos. Os companheiros de Pelé do escrete brasileiro, pretos como ele ou mulatos, nunca o tratam de Pelé, nem de rei. São duas palavras proibidas, embora cada uma delas dissesse tudo. Por acordo tácito, saúdam-no como o preto, crioulo. É a maneira mais fácil de exaltarem a própria cor. Olhando-se no espelho de Pelé, se Pelé é preto, pode-se ser preto. Quem é preto, deve ser preto. E naquele momento, o Pelé consegue resgatar a autoestima do negro brasileiro. Isso é muito forte. O psicanalista da sociedade brasileira foi Pelé. Pelé, Garrincha, esses dois ícones do futebol brasileiro, eles derrubaram os muros do preconceito racial. Assim como Bolívar foi o libertador das Américas, os libertadores do psicossocial brasileiro foi Pelé e Garrincha. Então ele abriu caminho para muita gente, né? Que o negro pode ser bem-sucedido financeiramente, que o negro pode ser famoso, pode ser respeitado no seu trabalho, pode ser conhecido. Então ele colocou o negro brasileiro num outro patamar. No fundo, Pelé foi importantíssimo para essa questão da autoestima do negro em geral no Brasil. Não só os aficionados de futebol, não só os fãs de futebol, mas todos, né? Todos em todos os campos, em todos. Enfim, Pelé teve esse papel de abrir portas, não é? Enfim, abrir espaços de acolhimento, de consideração e tal. Foi fundamental. Eu ia ver o jogo do Santos, né? Aí tentava imitar alguma coisa que o Pelé fazia, tentava imitar, né? Eu sempre fui fã do Pelé, entendeu? Então, todo time que eu entrava ali, aqueles tinha sempre Pelézinho. Mas de Pelézinho, convidava comigo e ia embora. Sempre jogar. Ele foi uma inspiração total, né? Total, né? O rei do futebol. O rei do futebol. Ele dizia que você pode. Né? Que você pode, entendeu? Quando se fala em esporte, não é à toa que é o atleta do século passado, né? A gente tem que reverenciá-lo, tem que respeitá-lo por tudo que ele fez dentro de campo. Realmente, na minha concepção, não vai haver nenhum jogador nem parecido. Muitos dizem, inclusive, que no dia de hoje eu não jogava. Tenho certeza que no dia de hoje eu jogaria melhor do que naquela época. Meu ídolo na época sempre foi o Pelé. Pelé, quando tinha os jogos em São Paulo pelo rádio também, o Pelé era o meu espelho maior. Eu aprendi muita coisa com o álbum de figurinha do Pelé. Ele tinha um álbum de figurinha que você preenchia, então ele dizia ali como é que ele chutava, como é que ele dominava a bola, como é que ele fazia para dominar a bola no peito e tal. Então eu aprendi muita coisa com esse álbum. E tentava fazer as coisas iguais, né? Sempre que o Santos vinha ao Rio de Janeiro, o Santos hospedava-se no Hotel Novo Mundo, que fica ali na praia do Flamengo. E eu fazia questão de ir lá só para ver Pelé, Coutinho, Mengalvio, Lima, todos eles, por acaso todos negros, passarem ali. E todo jogo do Santos eu ia ao estádio. Porque você morando no Rio de Janeiro, quando o Santos vinha jogar no Maracanã, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha nada. De dia, de tarde, de noite a gente ia ver o Santos, né? Principalmente por causa do Rei, né? Pelas coisas que a gente via e aprendia, né? Vendo ele jogar. Ia no Maracanã, tinha meu tio, o tio Valdomiro, né? Que ele vendia mate, né? Então ele falou, vou te levar no Maracanã. De vez em quando ele me levava no Maracanã para ver o jogo, principalmente o jogo do Santos, né? Que eu queria conhecer Pelé, né? E teve um jogo que eu até fui ver o Pelé jogar. Tá na minha cabeça até hoje. Pelé subiu para cabecear a bola, fingiu cabeceou, matou no peito. Quando ele matou no peito, o Marco Aurélio tava lá no ângulo, lá, já para pegar a bola. E tocou embaixo aqui, a bola, sabe? Quer dizer, ali fica na minha memória. Então aí, chegava nas peladinhas, tentava imitar alguma jogada do Pelé. E às vezes funcionava.
Pelé teve uma escola de futebol. Primeiro a bola de meia, depois a bola de concurso de figurinha, menor do que a da liga. Finalmente, a bola grande, de campeonato. Com 11 anos estava calçando chuteiras. Já fazia da bola o que queria. Desde os 5 anos andava às voltas com a redonda. Quando teve a primeira bola de verdade, dormiu abraçado a ela como se ela fosse uma mulher. Dondinho foi o primeiro professor. Embora gostasse de enfeitar uma jogada, para mostrar que era o Dondinho falado, ao filho desaconselhava a firula. Jogue simples, Dico. Quanto mais simples, melhor. Foi o que espantou mais Valdemar de Brito, a maturidade de Pelé. Um menino de 12 anos que parecia um homem pela maneira de jogar e pensar. Por isso, já treinando Pelé, sendo um segundo pai para ele, Valdemar de Brito disse a Petronílio: lá em Bauru tem um garoto que joga mais do que nós dois jogávamos juntos. Pelé tinha então 13 anos. Para Valdemar de Brito, já era o maior jogador do mundo. Nunca vira ninguém fazer com a bola o que o garoto Pelé fazia. O mais insólito é que, sabendo fazer tudo, tudo mesmo, no jogo se limitava ao indispensável. Era um clássico no melhor sentido. Para fazer 500 gols já é difícil. Fazer 1.000 é mais difícil ainda, mas fazer 1.280 e poucos gols é uma máquina de fazer gol. Eu estava ali acompanhando, tanto que o Pelé fez 4 ou 5 jogos, ele segurando para fazer o 1.000 gols no Maracanã. Eu lembro até que esse jogo lá na Bahia, né, que o Pelé jogou a bola, estava entrando dentro do gol lá, um zagueiro falei, tirou a bola. Falei, cara, todo mundo xingou o cara, porque o milésimo gol ia ser lá em Salvador, né? Aí o cara tirou, que ele levou todo mundo e foi se concretizar aqui no Maracanã. Vai bater Pelé. Eu não gostaria que o 10º gol fosse assim de pênalti. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas valha este. Tomara a Deus que ele faça e termine esta história sem fim de 1.000 gols. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Gol de Pelé! Pelé, 1.000 gols! Pelé, o mundo aos seus pés! Pelé, 1000º gol!
o estádio. A maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, vamos proteger os pobres, vamos proteger as crianças necessitadas, vamos pensar em quem precisa, vamos ajudar todo mundo. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças necessitadas. No milésimo gol, o Pelé, ele surpreende todo mundo quando ele declara que dedica aquele gol para as crianças e pede atenção, né, para as crianças de rua. 1969. 69 ele dá um alerta. Era um ato de coragem, era governo Médici e era uma mensagem social. Só que dita pelo maior ídolo que o Brasil já teve no esporte e pelo maior jogador de futebol que o mundo conseguiu produzir e conseguirá produzir. Por mais que muitos brasileiros queiram, mas o Maradona, mas o Messi, mas o fulano, mas o Beltrano, ele é incomparável. Os outros serão eternos súditos. Mas, como brasileiro, muitas vezes gosta de criticar brasileiro, especialmente o que faz sucesso, ninguém prestou atenção na frase que ele disse. Primeira vez que o Pelé resolveu fazer um discurso político foi ridicularizado pela imprensa. Quando ele fez o milésimo gol, que ele falou emocionado, eu chamo a atenção para as criancinhas do Brasil, não sei o quê, acharam que aquilo era piegas. Ele estava tocando num problema que até hoje não foi resolvido. A gente não entendia. Por que tem que proteger as crianças? Ninguém sabia que existia milhões de crianças desamparadas, milhões de crianças sendo... a gente não tinha acesso à informação, cara. A gente era... Eu que sou do interior, então a coisa era muito ali. O mundo era... O Brasil era uma coisa rural ainda. O Pelé, ele foi incompreendido no sentido dele ter falado de uma questão que era invisível para a sociedade e também foi incompreendido no sentido de ser acusado de falar uma bobagem. Pelé, ali, ele está falando pelas criancinhas, né? Quando ele fala das criancinhas, ele está falando de educação. Ou seja, o governo brasileiro tinha que dar educação para aquela criança negra, pobre, da favela, porque somente com a educação eles iriam conseguir alguma coisa, né? Aí eu acho que o preconceito falou muito alto. Ou seja, quem é o Pelé para falar de educação no Brasil, para tocar no problema de educação? E sem dúvida nenhuma, isso vai ser uma marca hoje. A gente falando aí praticamente 50 anos depois, eu posso falar que o recado dele foi sensacional e que foi mal compreendido e existiu uma questão de preconceito muito grande aí. Quem é o Pelé para falar sobre a educação brasileira? Talvez, se o Pelé fosse branco, alto, louro, de olhos azuis, poderia ter um outro significado, não é? Caetano Veloso fez uma música, quando o Pelé disse love, 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 também não teve essa repercussão, esse alcance, porque talvez inconscientemente houvesse isso. Houvesse essa coisa de dizer assim, mas pô, Pelé, e vou te dizer mais, jogador de futebol, né? Jogador de futebol, pô, mensagem de jogador de futebol, pô, esses caras são uns iletrados, eles não sabem nada. Aí o pacote é mais amplo, entendeu? A gente sempre tem que lembrar que o governo da ditadura militar não queria que questões sociais fossem suscitadas. Falar de questões sociais durante a ditadura militar, sem dúvida nenhuma, não era algo que os militares gostavam muito. Então, para eles foi ótimo essa ridicularização do Pelé. Porque não era interessante para a ditadura o maior jogador do mundo, apontar um problema da sociedade brasileira, que é a falta de escolas para crianças. A maior parte das crianças não tinha acesso às escolas. A escola era para poucos, a escola pública era de qualidade, mas era para poucos. Então, quando o Pelé aponta para esse problema e não tem eco na sociedade, isso para os militares é ótimo. Vamos lembrar que os militares, na mesma época, censuraram Odair José, que em uma música falou que tinha uma criança no sinal pedindo esmola. Essa música foi censurada porque para a ditadura não podia ter criança no sinal, não podia ter miséria, não podia ter esmola. Então isso ia totalmente contra os tempos de euforia ufanista do Médici. A gente precisa primeiro refletir quem são
aquelas crianças abandonadas, né, a qual Pelé se referia. Eu fui essa criança, né? Eu sofri como criança, entendeu? Então sabia que aquilo que ele está falando ali não é de boca para fora, é do coração, né? E aquilo ali atingiu a mim, porque eu também fui criança e passava por aquilo também que ele falava, entendeu? Ele lembrou dele, os problemas que ele teve com criança, na fome, na escola, no descalço, de tudo. Mas as pessoas já esqueceram tudo isso. Quando o Pelé era criança, a dona Celeste e o marido tinham que arranjar comida para o filho maior, para a filha. Então, essa gente toda vivia daquela luta para ter algum, né? E eles lutavam, trabalhavam. Todos trabalhavam. E aí, nessas horas, o Pelé também tinha que trabalhar. Tanto que ele teve que ser engraxate, por exemplo, né? Aos 7 anos de idade, imagina um garoto de 7 anos de idade engraxando sapatos. Ele é mineiro, mas por conta da profissão do pai, a família se mudou para Bauru. E em Bauru é que Pelé começou a ter essas experiências de também trabalhar para ajudar a sustentar a família. A infância pobre, né, do Pelé é muito retrato das crianças negras da época, né? E de muitas crianças negras ainda hoje, né? Porque se a gente pensar na ascensão social do negro, mudou muito pouco. Então, Pelé, a família do Pelé é o retrato de uma família negra, pobre, né, moradora do interior do país e que experimentava dificuldades financeiras sérias. Na verdade, o Brasil ele é demarcado por uma desigualdade racial muito profunda, né, uma hierarquia racial e uma desigualdade muito profunda. E isso a gente percebe que vem desde os tempos da chamada escravidão, que eu aprendi na escola como escravidão, mas que hoje eu uso o termo escravização, né? Porque os negros africanos, eles não nasceram escravos, eles foram escravizados. Então, o período é de escravização. Porque, veja, quando chega o nosso corpo, chega a nossa história de escravização. E quando chega meu corpo e minha história, eu não recebo a valorização que esse povo teve no Brasil. Esse povo construiu o Brasil e continua construindo. O trabalho pesado e o trabalho sujo foi feito por nós e continua sendo feito porque nós continuamos nos trabalhos de menor prestígio. E aí, desde o período da escravização, que o negro, no Brasil, a população negra, ela enfrenta dificuldades e supera, né, dificuldades muito profundas, dificuldades financeiras, dificuldades de reconhecimento e, sobretudo, dificuldade de reconhecimento da sua dignidade humana, né? Quando você tem alguém de projeção que possa trazer junto com você o seu povo, isso é muito importante para a gente. No fundo, eu sei que a bola pode me dar tudo que eu quero. Então você sabe que para chegar lá você precisa ser um rei. Você vai ser o rei. E ele fez isso. Foi o rei. O técnico da seleção brasileira de 70 durante as eliminatórias era o João Saldanha. E o João Saldanha, uma época, antes da Copa, disse que o Pelé não estava enxergando bem. Aí ele resolveu achar que o Pelé não estava mais enxergando direito, que tinha que jogar de óculos. Quase cortou o Pelé da seleção, né? Porque ele achava que o Pelé era apoiado pelos militares.
sofreu uma série de críticas, né? Porque estava acabado, ele não tem mais a mesma desenvoltura e até porque o Brasil vinha, né, de uma derrota. Pelé estava sendo vaiado por uma situação que a gente hoje, pensando retrospectivamente, muita gente não pode nem sequer imaginar. Mas Pelé era vaiado. Não foi uma vez nem duas vezes, foram algumas vezes. Pelé, ele estava muito mal. Falaram até que ele estava cego. Eu cheguei com alguns jogadores e falei assim, gente, nós temos que conversar com o Pelé. Porque ele não quer papo com ninguém, fica no quarto dele. Ah, Dadá, não se mete nisso não, pô. Pelé tá muito triste. Aí quando eu vi que ninguém queria falar, eu digo, vai eu. Aí vou lá. Acabou o jantar, né? A gente jantava às 7 horas. Acabou o jantar e eu tô perseguindo o Pelé. Pô, o Pelé foi pro quarto e se trancou. Aí eu peguei, fui e bati. Pelé, o Dadá, não quero papo não. Meia-noite eu voltei, o negão já deu um chute na porta. Não quero papo contigo não, não quero papo com ninguém não. Aí eu peguei, imaginei, eu falei, pô, eu vou ficar parado aqui. Ele vai abrir a porta e vai olhar para cá. E eu vou ficar do lado de cá. Na hora que ele abrir a porta, eu vou nele e seja o que Deus quiser. A jogada já estava esquematizada e tal. Não deu 15 minutos, o negão veio. Quando ele botou a cabeça, eu voei no pescoço dele e entrei no quarto e digo, não, Pelé, nós vamos conversar. Ele pegou, pô, você é chata, Pampa? Eu digo, não. Fecha a porta. Pelé, você é o maior jogador do mundo, jogador extraordinário, entendeu? Fase, todo mundo passa, Pelé. Todo mundo passa a fase ruim. Agora você vai arrebentar na Copa. Você vai mostrar que é rei. Agora tem uma coisa também, Pelé. Se você não quiser jogar, eu entro e arrebento. Pô, o negão parou, falei, esse cara vai me dar um soco, vai apelar comigo. Espera um pouquinho aí, Dadá. E fui lá no banheiro, eu digo, será que ele vai pegar um porrete aí, qualquer coisa? Aí ele veio, lavou o rosto. Negão, Dadá, muito obrigado pelo seu papo, gostei. Pode contar comigo, eu vou arrebentar. Falei, Pelé, você vai dar bicho pra Dadá. Eu lá no Atlético dava bicho pros caras. Agora aqui você vai dar bicho pra Dadá, ué. E eu acho que todas essas coisas mexeram com o Pelé. E o Pelé sabia que aquela era a sua última Copa. Porque se você fizer uma historiografia, ele joga muito bem a Copa de 58, ele sente na Copa de 62, ele é caçado no jogo com Portugal na Copa de 66 e ele vai ao seu apogeu na Copa de 70. Em 4 Copas, ele disputou bem a primeira e a última. As outras 2, por causa de contusões, ele não conseguiu chegar ao ápice. Então, essa Copa ele jogou, como dizem os argentinos, com gana de ganhar. E aí ele fez tudo que você espera de um Deus de todos os estádios, né? Aquela Copa, ela tem ali um manual ou um recorte do que é um grandíssimo jogador de futebol. Ele faz de tudo. Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, esses jogadores são jogadores fora de série. Em toda a história do futebol brasileiro, aonde se jogou, né, e aonde se conseguiu reunir uma geração de só gênios, né? Em abril de 70 tinha gente que achava, gente boa, que o Pelé não devia ser nem convocado para a Copa de 70. O Pelé.
que é tão genial que a gente lembra mais dos gols que ele não fez na Copa de 70 do que dos gols que ele fez. E ele também é tão genial que ele fica puto da vida, porque assim, toda hora vocês me perguntam, fala do gol de cabeça que eu fiz que abriu o placar contra a Itália. Aí o Zagallo pegou e falou, gente, nós sabemos que o Faquete, para onde o jogador vai, ele vai atrás. Então, vai ser um maná pra gente. O Jairzinho vai para a ponta esquerda, vai levar o Faquete. Vai abrir um espaço lá, né? O Tostão encorta, começa a tocar a bola aqui. Então, aqui tá aberto. O Tostão corre para cá, o Gerson já pega a bola, dá pro Rivelino, o Rivelino dá pro Gerson, já dá pro Tostão, o Tostão pega e já dá pro Carlos Alberto. Ele vai entrar sozinho e, ó, faz o gol. Aí ficou todo mundo olhando pro Zagallo e rindo. Pô, Zagallo, mas será que vai ter de avisar os italianos? Não. Falou, eu tô falando, essa jogada é um gol que eu conto com ele. E eu tô lá atrás. A jogada tá decorrendo aqui, eu ainda tô lá atrás. Mas eu já tinha visto que estava tudo aberto aqui. Eu lembrei da orientação que o Zagallo deu. Falei, poxa, aí lembrei, pô, o Zagallo falou disso aqui. Quando o Clodoaldo deu a bola aqui pro Rivelino, quase no meio do campo, eu olhei de novo e falei, eu acho que vai acontecer. Aí o Rivelino deu a bola aqui pro Jairzinho, eu falei, a bola, aí vai acontecer a jogada. Quer dizer, a gente tem que ter a sensibilidade se vai acontecer ou não. E o jogador de futebol dentro do campo tem isso. Quando o Jairzinho pegou a bola que fechou, que o Pelé se aproximou dele, ficou mais aberto ainda aqui. Aí eu dei o pique. Mas antes da bola chegar no Pelé, ele deu aquela olhadinha rápida e viu que eu estava vindo. Aí ele esperou o momento exato de eu chegar para dar o passe, me pegar na passada certa. Eu não tive que ajeitar o corpo para chutar, por isso que o chute saiu forte. Eu não chutava aquilo tudo, não. Meu chute era um pouquinho mais fraco. Mas chegando na passada certa, o chute sempre sai com mais força e dizem que eu dei a sorte ainda porque a bola quicou um pouquinho. Clubes de todo o mundo sonham com um Pelé, com um preto. Assim, Pelé cumpriu uma missão: permitir que os pretos, brasileiros e de todo o mundo pudessem livremente ser pretos. Acusavam o Pelé de não defender a causa negra. Ele defendia todo domingo, toda vez que entrava em campo, ele estava defendendo a raça negra. A população negra, ela precisa de ídolos. E de ídolos que possam, de fato, trazer junto com ele a história. Modelos para a população negra são sempre modelos importantes, necessários e positivos. Então, nesse sentido, ele ajuda a dizer, olha, ele é um negro com visibilidade. Então, eu naquela minha negritude, né, eu fui à luta, né, eu sei que tinha que ter atitude mesmo, né, e eu, dentro do campo, eu defendia muito, ia com tudo. Isso aí que me fortalecia, porque é power, me fortalecia muito. E eu não queria perder, queria sempre ganhar. Com essa consciência de ser power, tem que ser forte. Negros nos Estados Unidos, né, lutando o seguinte, eles já tinham os direitos civis, só que os negros norte-americanos queriam uma igualdade também do ponto de vista social. E é aí que o movimento do Black Power ganha força nos Estados Unidos, os Panteras Negras flertando com o socialismo, e isso vai chegar aqui no Brasil.
sem dúvida nenhuma. E quando chega no Brasil, alguns jogadores, isso mais na década de 70, tá? Que chega aqui no Brasil, você tem uma ressonância um pouco tardia, mas os jogadores negros aqui no Brasil, eles começam a se afirmar também, a usar Black Power. No Black Power eu entrei também, que eu tinha uma cabeleira grandona, aquele negócio todo. Rapaz, essa fase aí foi uma fase muito gostosa, uma fase que os Black Power, né, chegou no Brasil e tal. Era uma moda, né? E aquilo ali, pô, pros negros, legal. Chegava no treinamento, ter que mexer no cabelo, ter que botar o cabelo alto, batia e tal. Os caras, pô, será que essa cabeleira aí não vai atrapalhar na hora de cabecear? Não, falou, não, dá mais potência ainda para cabecear a bola. O meu era certinho, né? Certinho, bem certinho. Naquele grandão, não que nego balançava. Mas o meu entrava aquele pente, né? Aquele pentezinho. Cabelo Black Power, porque era a moda, embora tivesse alguns problemas. Por exemplo, você ia à praia no verão e não mergulhava, porque senão ele desarmava, e o barato era ficar com ele armado. Então era um calor, filho da mãe, a cabeça coçando, e você lá, como diria Caetano Veloso, impávido que nem Mohamed Ali, entendeu? Nessa época a gente escutava a música popular brasileira, né? E música americana, né? Que começou a chegar muito, né? James Brown, Jackson 5, Al Green. Aí deixei o cabelo black, eu era black, né? E ainda é black, ó. Passinho de menor, ó. Tirolei, sex machine, tirolei, tirapa. Era desse jeito aí. E dentro do campo a gente fazia a mesma coisa, né? Black Power, né? Que era moda na época. E, naturalmente, eu aderi à época, né? Meu cabelo era muito encaracolado. Então, eu passei a usar o Black Power como todo mundo, né? E achava o máximo. Até porque demorava quase meia hora para colocar ele todo certinho, né? Mas a gente olhando hoje, realmente era meio estranho mesmo. Mas como todo mundo usava, né? Pô, eu tenho uma foto nossa de um time que tava eu, Toninho, Ramires, Cláudio Adão, Adílio. Tem uma galera que aquilo ali parecia uma loja de capacete. Eu lia muito sobre o que estava acontecendo com Angela Davis e todo aquele pessoal, mas eu confesso para você que a minha referência era brasileira. A minha referência era o dia a dia. O meu pai era branco, de olhos azuis, descendente de alemão. A minha mãe era uma negra com um nariz largo, descendente de africano. Então eu cresci num ambiente em que havia uma negra casada com um branco e que sempre me trouxeram essas questões. Por isso que eu disse agora há pouco, essa questão de não abaixar a cabeça. Então eu sabia que ao longo da minha vida tinha que ter uma postura. Agora, num país diferente dos Estados Unidos. Nós nunca tivemos no Brasil embates raciais como aconteceram esses embates nos Estados Unidos. Aqui nós tivemos, eu sempre digo o seguinte, o Brasil é um país muito peculiar e o brasileiro mais ainda. Então aqui não houve um confronto, houve conflito. Não é? A partir de agora, eu acho que a gente tem alertas. Não está havendo confronto. Nos Estados Unidos era completamente diferente aquela época, né? Mas eu me lembro que a gente tinha uma discussão que era: você é Malcolm X ou Martin Luther King? Eu sempre fui mais Martin Luther King. O Brasil estava sob influência forte, né, do movimento negro norte-americano, né, lá pelas manifestações em defesa dos direitos civis dos afro-americanos, né? E isso chega aqui no Brasil e aqui começam as rearticulações do movimento negro. Quem era naquela época, né, o principal ícone, né, dentro da comunidade negra, de fato,
para fora e para o Brasil? Era o Pelé, né? E o Pelé, ele não soube reconhecer esse papel dele, né? O Pelé ficou um personagem da década de 50 nos anos 70. Ele não era mais uma figura daquele tempo dos anos 70. Era um negro que não se posicionava, que não lutava pelos direitos. O Pelé não conseguiu perceber, no momento em que ele faz a opção de não reconhecer o racismo e de minimizar, né, e até mesmo invisibilizar o racismo e as situações racistas que eles já tinham vivenciado, ele paga um preço alto para a história, né? Na verdade, a dívida do Pelé passou a ser com a história. E aí as pessoas começam a se decepcionar com o Pelé, né? Poxa vida, né? Aquele homem, aquele jogador negro que tanto orgulha, né? Quando a gente o vê em campo, por que esse jogador negro não reconhece aquilo que eu vivencio, né, no meu dia a dia, né? Eu diria que o Pelé ele incorporou efetivamente a ideologia do embranquecimento. É só por isso que ele efetivamente não pode dar conta de utilizar toda a sua projeção, toda a sua visibilidade em favor de um grupo. Essa é uma política muito potente no Brasil e muito disseminada. Eu diria que o Pelé incorporou efetivamente a ideologia do embranquecimento, até porque o Pelé entrava em qualquer lugar que nenhum negro entrava, porque ele era o Pelé. E eu acho que ele não conseguia entender, ele não conseguia perceber essa distinção que faziam com ele enquanto negro, entendeu? As pessoas tinham o Pelé enquanto o máximo do futebol, enquanto o astro maior do futebol brasileiro, né? Então ele não tinha... Eu confesso que acho muito difícil ele ter vivido algum momento de discriminação racial, entendeu? Pode ter sido fora do Brasil, mas aqui no Brasil, enquanto ele jogou, ele era soberano, era absoluto e, portanto, todo mundo o reverenciava. Ele poderia ter se posicionado, né, em algum momento da sua vida em relação à questão do negro, e isso eu não tenho dúvida nenhuma, até por ele ser a grande referência do esporte mundial, né? O homem foi o atleta do século. Mas as razões só ele mesmo pode explicar, porque ele nunca se pronunciou, nunca tomou, vamos dizer assim, uma posição em relação a isso, né? Mas eu acho que dele não dá para a gente ficar querendo esse tipo de opinião, até mesmo porque eu acho que se ele não teve esse posicionamento lá atrás, eu acho que não seria agora que ele teria. E só aí, então, é que aparecem os questionamentos ao Pelé. É quando, enfim, no país adotam-se os posicionamentos com relação à raça, a questão da racialidade, e aí, então, aparece como um negro não vai se juntar ao contingente dos que lutam pelas causas negras. Como é que ele não passa a defender a questão da causa negra? Mas é que Pelé sempre foi muito discreto, muito resguardado. Então, para mim, não há nada de excepcional no fato de Pelé não ter... O fato de que ele não tenha vocalizado, verbalizado, explicitado uma posição a favor do negro, a favor da luta do negro contra a discriminação, não quer dizer que ele não fosse a favor dessa luta. Óbvio que ele era. Eu acho que há um rigor exagerado do povo brasileiro. O povo brasileiro tem uma enorme dificuldade de conviver com ídolos. Basta olhar a biografia do esporte no Brasil e ver como nós nos referimos aos nossos ídolos. Queriam, durante uma época, uma postura mais política do Pelé. Acho que no exercício do seu trabalho, ele foi perfeito. E o que ele fez pela raça negra foi a afirmação desse trabalho. Eu nunca vi o Pelé
chegar e dizer assim: ah, você que é negro, seja humilde, seja subserviente. Não, ele nunca fez isso. Agora, ele também nunca chegou a dizer assim: ah, fui vítima de racismo aqui ou ali. Imagino que nunca tenha sido, porque para muitas pessoas, equivocadamente, o Pelé não tem cor. Só que o Pelé é negro. E acho que de uma maneira, do jeito dele, de uma maneira silenciosa e objetiva, ele fez muito pelos negros. Para mim, o principal legado que o Pelé deixou, cara, onde a gente vai no mundo, as pessoas falam Pelé e o Pelé representa, ele como negro, ele acabou representando aquilo que é o máximo. O cara é considerado o rei do futebol, né? Então, o maior legado que ele pode deixar, ele está deixando para nós, né? Querendo ou não, a gente chega no lugar, as pessoas... Pelé... Entendeu? Então, agora se ele vai ficar gritando aos quatro cantos que isso, aquilo, isso aí é muito pessoal, cara. Não tem um jeito de se posicionar. Eu fui muito beneficiado com vários lugares que fui morar, quando fui morar no Japão, Portugal, Alemanha. O fato de Pelé acabava sendo a porta de entrada, então isso é um bom legado, acredito que e ele como negro, isso aí para nós foi ótimo, entendeu? Então eu quero pegar aquilo que é bom, aquilo que eu acho, eu fico com as coisas boas da pessoa. Então Pelé, para mim, como acredito que para vários brasileiros, foi porta de entrada em vários lugares, né? O que fica evidente é que no caso do Brasil, as acusações, as denúncias de um branqueamento dos negros a partir da cultura, dos valores brancos e etc., etc., é uma coisa que vale para o outro lado, um enegrecimento do branco a partir de tudo isso, a partir do convívio, a partir da adoção dos valores negros, a partir da apreciação dessa capacidade negra de criar cultura, de fazer futebol, de fazer música, de fazer todas essas coisas. Então, o Brasil é uma sociedade onde como dizia Caíme na música, São Salvador, Bahia de São Salvador, terra de branco mulato, terra de preto doutor.